Boa noite novamente. Tivemos um probleminha, uma pequena queda. O pessoal pode voltar aí que a gente vai continuar. Acredito que conseguimos salvar a primeira parte e agora então a gente vai continuar nossa partilha. Leila, vai se preparando para retomar a tua fala. Vamos só aguardar um pouquinho, que eles estão buscando aqui. Condado da Prata estão conosco. Tudo bem, vamos lá, vamos lá. Era ao vivo. Estamos retomando nossa live do Condado da Prata. Só vamos agora ver se eles conseguem estar conosco. Só um segundinho, gente. Aham, maravilha! Que bom que voltaram, que bom que deu certo. Não Vamos estamos retomar? escutando. O padre não está visível para nós. Tá, perfeito. Deixa eu ver se eu vejo vocês e me vejo, tá? Deixa eu ver como é que tá a transmissão aqui no meu celular. A princípio tá rolando, tá aparecendo nos dois. Então, me imaginem, ok? Leila, você estava falando que vocês não buscaram imitar, reproduzir o cenário, né? Mas que e é isso que eu queria também chamar a atenção, né? Tem originalidade, tem carinho, e isso que dá um toque especial para a toca, para todas as tocas e todo o espaço de vocês. Pode continuar. É, isso que eu estava mencionando, né? Que a gente sim se inspirou, né? Até porque a gente gosta das histórias, das obras, enfim, mas a nossa ideia nunca foi fazer algo que fosse exatamente uma réplica de algo que já existisse, mas que Uhum. fosse dentro do que a gente gosta, como foi bem, foi uma coisa bem de gosto pessoal mesmo. E principalmente, né, a Toca da Araucária, que ela não foi pensada para essa finalidade que ela tem hoje, que é a parte de hospedagem, a gente colocou muito do nosso gosto pessoal, do que a gente gostava, do que a gente gosta, acha bonito, da parte de construção, principalmente, né, do Play, do pai, aquelas ideias que a gente sempre salva no Pinterest porque acha legal e nunca tem um lugar, digamos assim, para colocar em prática. Então, muita coisa foi feita aqui, porque, como disse, né, foi para colocar coisas que a gente gosta. Tendo, sim, sendo uma referência, uma toca de Hobbit, mas dentro do nosso gosto pessoal também. Perfeito. Leila, já que você estava falando disso e falou da questão da hospedagem, partilhe um pouco de algumas histórias. Eu sei que vocês têm alguns cadernos bonitos com testemunhos, com anotações. Fala um pouquinho para a gente disso. Porque aí depois a gente vai entrar no Hobbit Day, que já é uma outra pegada, digamos assim. Mas fala um pouquinho dessas experiências das pessoas que vão aí ter, não um dia, mas esse momento de viver numa toca. Então, quando a gente resolveu transformar em hospedagem, a nossa ideia era que talvez pessoas que viessem para Nova Prata passear, conhecer a cidade, fossem escolher se hospedar aqui com a gente por estar buscando um lugar diferente do que um simples quarto de hotel. Né? Então a gente Uhum. pensou que fosse isso. Mas no fim a gente percebeu que as pessoas que vêm até aqui são porque realmente são fãs da temática, a grande maioria, acredito que umas 98% das pessoas que vêm até aqui vêm porque gostam da temática e vêm justamente, né, para viver um dia como um hobbit, passar o dia no condado,
E muitas vezes as datas que as pessoas escolhem para vir até aqui são datas especiais para elas. Então, ou é um aniversário de namoro, ou é um pedido de casamento, é um aniversário de, às vezes quando tem um casal, então é aniversário de um dos dois e o outro está fazendo surpresa, a pessoa só descobre quando chega aqui. E a gente sempre procura ter uma proximidade, né, com cada pessoa que vem aqui no condado. Seja desde antes da pessoa chegar, então conversando pelo WhatsApp e tudo mais, até mesmo quando as pessoas estão aqui no condado, então a gente sempre conversa com todo mundo, até para conhecer um pouco mais de cada um, conhecer como a história de cada pessoa com Tolkien, enfim. E a gente sempre conhece realmente histórias que muitas vezes são bem emocionantes. Eu acho que o Clay pode contar que ele geralmente está mais aqui do que eu, então ele acaba conversando mais também com as pessoas. A questão de realizar sonhos, mais ou menos a gente acompanhou até agora, está em 17 pedidos de casamento que a gente soube. Porque muitas vezes as pessoas talvez ouvem o pedido, mas não divulgaram, não tiraram foto, não marcaram nós e coisa, ou talvez a gente não se conversou o suficiente para isso, ou elas também não contaram, mas 17, inclusive um aconteceu semana passada. E é engraçado que o anel deles é o precioso, desse último, lembrei agora. E até, inclusive, esse último casal, eles se acharam numa rede social e chamou a atenção do garoto porque a garota estava segurando um livro de Tolkien. Ele disse, opa, não é... a gente sabe, enquanto fã, que isso tem uma quantidade X de pessoas a nível Brasil, mas não é, assim, aquilo que é consumido em longa escala no Brasil. No que diz respeito a... Enfim, chamou atenção para aquele cara. E porque era numa rede social de relacionamento, então não era tão comum assim, né? E daí sim. Foi se conversando, enfim, e até que aqui ele fez o pedido de casamento, inclusive lá no Coreto, lá em cima também. Foi semana passada, esse último ali. E como é bom trabalhar para realizar sonhos das pessoas. Teve uma mãe, esses tempos atrás, que um pouco antes, dentro do carro, o pai estava dirigindo, ela pediu, agora vocês vão botar uma venda nos olhos. Ela sabia, o tamanho dos filhos, não. Então, quando eles chegaram aqui na garagem e tal, estacionaram o carro, ela ajudou eles a descerem, posicionou eles na frente dessa toca, e o pai estava filmando eles tirando a venda. Nossa, daí eles se emocionaram, olha onde você me trouxe e tal. Tem muitas situações do tipo assim, a garota reservou aqui e disse pro namorado ou esposo, só vai dirigindo, eu vou dizendo para onde tu está indo. E ele não sabe para onde que está, ela vai olhando no GPS, enfim. E quando chega ali no portão, olha só onde que você me trouxe. E como é bom trabalhar com a realização de sonhos das pessoas. O estar aqui. Não, e sem falar das gauchadas que o povo faz para estar aqui. Porque cada dia que passa, eu vejo que eu me achava fã de Tolkien, mas eu cheguei à conclusão que eu estou no jardim da infância, perto das gauchadas que as pessoas fazem, do tipo, vim dirigindo de moto do Ceará até aqui. Saí de Manaus, peguei um avião, fui a Porto Alegre, alugou um carro, veio aqui, ficou uma noite e depois foi embora. Tenho as tatuagens da temática, tenho enfim, ele tatuagens dentro dessa temática de Tolkien, enfim, escrevendo os recados nos caderninhos em escrita élfica, nas runas anâmicas. Bom, tem coisas que eu levo uma tarde para traduzir 2, 3 frases. Então, tu vê que o povo se puxa bastante. Porque quando a gente está falando aqui de Nova Prata, 28 mil habitantes. A gurizada daqui, vou ser sincero, não curte essa temática. Aqui há na moto e outras coisas, enfim, né? E tanto que quando a gente começou a construir, boa parte do povo,
assim, não via muito sentido o que nós estávamos fazendo. Eu achava que vamos que já se viu construir uma obra e cobrir com terra. Não entrava na cabeça das pessoas. Achavam que meu sogro e eu, a gente tinha batido a cabeça, tinha ficado louco, né? Então, muitas vezes, quando tem um sonho de alguma coisa, não sai por aí espalhando, porque sempre vai ter gente puxando o teu tapete. E tentar não dar bola. Pegar aí à frente mesmo essas pessoas puxando para o outro lado, né? Porque, queira ou não, o nosso público não está aqui na cidade. Até hoje teve 2, 3 reservas aqui da cidade, mais 2, 3 cidades vizinhas aqui. Mas hoje tem 5 estados brasileiros que não vieram até aqui. Já teve o pessoal do País de Gales, já teve 3, 4 americanos, um pessoal da Alemanha, um pessoal do Uruguai, da Turquia, mal e mal passava aqui dentro, porque era incrivelmente alto. Enfim, e é como é bom ver essas histórias das pessoas. A gente sempre tira um tempinho para saber como é que elas ganharam de saber daqui, de onde que elas vieram. E eu nunca me esqueci de um relato de um cara de São Paulo chamado Pedro. Faz já uns 2 anos e meio que ele veio para cá. Ele disse, olha, quando foram lançados os filmes, eu fui me identificando, porque eu estava lá naquela situação vendo os filmes na casa desse meu amigo. Fui no cinema, lá em São Paulo e tal, e vi esses filmes. E na mesma época, minha mãe teve um câncer fulminante que não levou nem um mês. E ela era mãe solo, só tinha aquele guri, que tinha uns 14, 15 anos na época. E ela veio a falecer, e esse universo me abraçou, ele dizia. Então ele ficou fã, meio que na dor. Uma situação de dor na vida dele, e depois a questão dos filmes, depois ele foi atrás dos livros, e já tinha tatuagens também, eu lembro disso, enfim, olha que história interessante da vida, porque ele podia ficar pensando em outras bobagens e tal. Queira ou não, Tolkien, a essência do ensinamento dele, basicamente, é teologia pura. É interessante hoje ter uma clareza e ver isso, ele começa a ver que a menor das criaturas, Bilbo e Frodo, encarregados da salvação do mundo, quase a pessoa de Cristo. E muitas pessoas se identificam com os hobbits porque eles são pequenos, eles são frágeis, eles não têm famas de lutadores de grandes guerras da Terra-média e tal. Mesmo assim, com medo, eles foram lá e fizeram. Então as pessoas se identificam com isso, né? Gandalf, equivalente a um anjo, Aragorn, o retorno do rei, equivalente à segunda vinda de Cristo. Então, é legal despertar dentro das pessoas esse sentimento de que elas sejam boas, que é algo que, no que diz respeito aos filmes e principalmente os livros, que é uma coisa mais detalhada e tal, desperta dentro das pessoas. Então, bom, não é à toa que Tolkien foi um dos grandes pilares da literatura inglesa do século passado. Então, ele fez o que fez e qualquer pessoa que conheça minimamente um pouco da história de vida, que nasce na África do Sul, fica órfão de pai, a mãe e ele vão para a Inglaterra, depois ela vem a falecer, um padre cria essa criança e tal, e ele depois, enquanto estudante de Oxford, vai na Primeira Guerra Mundial, e muitas pessoas que vêm aqui, eu não não gosto muito dos filmes porque tem muita guerra, mas não é guerra, não é uma violência explícita sem motivo. Tolkien vai estar retratando na sua obra os horrores da Primeira Guerra Mundial, que foi o que ele viveu. Enfim, mas é muito interessante trocar ideias e ver como tem pessoas que são incrivelmente fãs de Tolkien que vem aqui. Sim. Tolkien tem uma beleza, né? Que ele definiu isso como aplicabilidade, né? Ele escreveu histórias e as pessoas podem aplicar essas histórias na sua vida, na sua realidade. É claro que ele tem um pano de fundo, que tem uma base, que certamente isso reflete na sua história, né? Seus valores, suas crenças, né? Mas não necessariamente a pessoa precisa, ela não é obrigada a ler
sobre essa ótica. É bom conhecer, até porque ajuda a entender um pouquinho mais o que ele sonhou, né? Mas é uma forma dele poder se comunicar com várias pessoas com uma história, que é o que ele simplesmente queria, né? Queria contar histórias. E contando histórias, me falem um pouquinho sobre os eventos, porque sim, vocês acolhem pessoas que querem estar, dormir aí, passar uma noite, um dia, enfim, mas existem alguns eventos também. Falem um pouquinho sobre eles. Tem um que está próximo, né? Logo, logo aí vai chegar. Mas fale um pouco sobre esses momentos de grande celebração no condado. Então, a ideia das festas aqui no condado também surgiram por gosto pessoal nosso, porque a gente sempre gostou desse tipo de evento medieval, de participar, e desde o momento que a gente decidiu, então, construir a segunda toca e todo o entorno, né, que veio junto com a Toca da Colina, a gente começou a sonhar, então, com o dia que fosse acontecer uma festa realmente aqui no condado. Então, a gente, em setembro de 2023, foi, né, que a gente comemorou o primeiro Hobbit Day aqui no Condado, no intuito de inaugurar a Toca da Colina. E foi meio que uma celebração nossa, né, com o pessoal que nos ajudou na construção, com alguns amigos que sempre nos apoiaram bastante, e foi meio que como um teste para ver se ia ser legal, se a gente teria condições, né? Então esse primeiro evento foi um evento fechado, para a gente se teria condições a gente de fato realizar uma festa aqui no condado. E a nossa ideia era celebrar sempre em setembro, sempre em comemoração ao Hobbit Day. Mas como a gente fez algumas postagens, então, dessa inauguração da Toca da Colina, que marcou também a mudança, né, de Toca da Araucária para Condado de Prata, o pessoal gostou bastante da ideia e a gente resolveu, então, fazer a nossa primeira festa aberta ao público no Carnaval de 2024. E aí a nossa ideia foi, claro, né, inspirado por essas festas medievais que a gente sempre participou, mas como a gente tem um espaço reduzido, é um espaço familiar, então com algumas mudanças, que é como os hobbits vivem mesmo, né, celebrar o simples da vida. Então é uma festa que ela é, de certa forma, simples também, mas é um momento de tu se desligar um pouco, curtir mais a natureza, curtir mais o espaço, né? A gente tem a parte de músicas, de bandas também que vão de encontro com essa temática, que é um dia realmente para as pessoas viverem no condado e entrarem de fato na fantasia. Maravilha. E eu sei que vocês têm um carinho especial por esses eventos, né? Quantas pessoas normalmente se encontram? A gente tem um público máximo, assim, com músicos, trabalhadores, né? Toda a equipe que daí para as festas a gente precisa chamar uma grande galera para nos ajudar também, né? Mas a gente fica assim, limitados a 300 pessoas, né? Uau. Contando com músicos, trabalhadores, que realmente o nosso espaço é limitado. E para quem não conhece aqui no Condado, o Condado ele é em níveis, né? Não é um grande campo. Então, a festa acontece em todos esses espaços, então acaba ficando limitado. A gente tem que pensar também que pode acontecer de chover no dia, então a gente não teria como colocar um lonão assim que cobrisse todo o espaço, né? Isso não tem como. Então a gente tem que pensar que chove no dia, a gente tem que colocar sim coberturas, mas então a gente já trabalha com esse número menor, né? Esse é o nosso limite. Até porque a alimentação é inclusa no preço de ingresso e muita coisa, por exemplo, as lentas, os cookies, essas coisas são feitas pela minha sogra e pela Leila. Então, quem nos ajuda ali são sempre umas 10, 12 pessoas, que são nossos familiares, amigos, e aquilo que a gente costuma falar aqui, sempre dar o passo mediante no tamanho da perna. Não adianta a gente botar 500 pessoas num lugar que cabe 300 e deixar a desejar, e o povo está amontoado, e então é nós que a gente serve as mesas, esses amigos também. Então,
a gente não tem food trucks, então a alimentação é tudo, tantos doces, tantos salgados, como é que eu vou dizer, é bem planejado a coisa. Então, A gente não tem espaço físico realmente, né? Até quando a gente lança a venda dos ingressos, os ingressos acabam esgotando muito rápido, porque realmente não tem assim, uma quantidade absurda de ingressos, né? Então, às vezes, as pessoas falam, nossa, porque já esgotou, porque libera mais. É que realmente a gente tem essa limitação de espaço, de estrutura física, que a gente não, né? Claro que esgota rápido, porque a quantidade é pequena também. Então, a gente não é um evento grandioso, assim, que vai ter 500 pessoas. Então, é isso que acontece, né? O evento, apesar, né, para nós é um evento bem grande, mas comparando com outras feiras, outros eventos medievais que acontecem, é sim um evento em quantidade de pessoas que ele é pequeno, digamos assim, né? E como se a gente tem essa preocupação, e se chove, e se acontece isso, e tem, né? A gente preza também pela experiência da pessoa que vem até aqui, que não seja, né, a pessoa não consiga nem caminhar aqui. Então, quando a gente fez a primeira festa aberta ao público, a gente estava, acho que foram para 200 pessoas, né? E como disse antes, contando músicos, trabalhadores e tudo. Então, ingressos é bem menos que isso que a gente vende. Aí, na primeira festa, a gente viu, não, cabem algumas pessoas a mais. Daí a gente abriu para um público um pouquinho maior. Nessa segunda festa, a gente viu que esse é o limite. Então, mais que isso, a gente não consegue, não fica adequado, né, para o espaço que a gente tem aqui. E mesmo assim, ainda é o maior Hobbit Day do Brasil. E segundo o César Machado, que ele é o nosso Silvio Santos, inclusive, eu falo aqui em cima, ele que dá liga aos momentos e tal, o César Machado lá do Tolkien Talk de São Paulo. Ele de cada festa traz ele. Ele disse que é o segundo maior Hobbit Day do mundo, só perde para um da Itália. Então, a gente não tem a pretensão de, vamos botar mais gente do que aquele da Itália para ser maior. Não. Se o espaço físico não comporta, a gente não quer fazer bobagem e que as pessoas fiquem acomodadas. Então, é aquilo que a gente disse, né? Dar um passo conforme o tamanho da perna, sempre. Não querer abraçar o mundo e fazer as coisas mal feitas. Então, é um número que a gente viu que é tranquilo, né? 300 pessoas. Perfeito. Eu sei que tem as imagens também no Instagram de vocês, que depois o pessoal pode olhar com carinho e tudo. Faça um convite, então, para o próximo Hobbit Day. Já tem data, tudo direitinho. Tem ingresso ainda? A gente ainda não abriu a venda dos ingressos. A gente então ainda existe ingresso. Isso. A gente, na verdade, o próximo, então, vai ser dia 13 de setembro. A gente adiantou um pouquinho o próximo evento, né? Que geralmente a gente faz mais próximo, né? A ideia inicial era fazer no dia 20, mas aqui na nossa cidade, pelo menos no dia 20 de setembro, todos os anos chove, né? Então a gente está tentando fugir da chuva. Então a gente adiantou um pouquinho para o dia 13 de setembro. A gente está definindo os últimos detalhes, e aí depois a gente vai liberar todas as informações, como o valor do ingresso, todos os músicos que estarão aqui, mas a gente vai liberar a venda de ingressos a partir do dia 13 de julho. No mês que vem. Ótimo. Maravilha. Esse daí vai fazer uma postagem bonitinha também, informando a data e o horário, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que fica esperando, a gente sabe que tem gente que já reservou até hotel para vir aqui para a festa. Então a gente sempre anuncia a data e o horário que a gente libera a venda dos ingressos, que aí assim, quem tem intenção de vir já consegue se organizar. E realmente, quando a gente fala que esgota rápido, é porque causa disso, porque a gente não tem uma festa enorme, a quantidade de ingressos é limitada, então quem tem a intenção de vir realmente precisa ficar de olho e acompanhando e comprar já né, até porque são lotes diferentes, o primeiro lote geralmente já esgota em pouco tempo, nas primeiras horas, então quem tem a intenção de vir, a gente diz para ficar de olho e já comprar no início. A gente vai ter a participação da orquestra Caxias Ensemble, que já esteve com a gente em outras oportunidades também. É uma orquestra jovem, eles vêm todos a caráter também e tocam as músicas, temas dos filmes e outras relacionadas.
E aí a gente vai Maravilha. ter também atividades como arquearia, outros jogos mais antigos. Tem uma banda de Santa Catarina que vai estar aqui nesse próximo evento, que é o Folk Trio. E os últimos detalhes a gente está ainda organizando. Então, fiquem atentos, 13 de julho liberam os ingressos para no dia 13 de setembro poderem Isso. celebrar. Esse ano não tem como ir, porque eu estou envolvido aqui com as atividades do seminário. Digam o que vai ter no Carnaval de 2026. A princípio, sim, né? Então tá bom. Vou ficar na expectativa, vou ficar na expectativa. É que tudo é a nossa família, né? Eu creio Claro, que claro. organizamos praticamente tudo, né? Então a gente acaba, né, a gente não gosta de definir as coisas com tanta antecedência assim, né? Mas a ideia é sim fazer outro evento no Carnaval. Até os do Carnaval surgiram porque o de setembro do ano passado e desse ano, por exemplo, ficariam um ano de intervalo. Então, muitos, por que não fazem mais festas ao longo do ano, não sei o quê. Então a gente pensou, o que é o meio do caminho? Exatamente o sábado de Carnaval, de cada ano. Então, o povo mais nerd, ele geralmente não está lá na Sapucaí sambando, né? Então, já é uma data que o povo já estaria meio ocioso nesse dia. A gente estaria maratonando o Senhor dos Anéis, provavelmente. Oi? A gente estaria maratonando o Senhor dos Anéis, provavelmente. Boa ideia. Então, por isso que foi pensado de fazer no sábado de Carnaval, por questões de logística, já é feriado, as empresas já dão folga, até, enfim, tem N motivos também. É mais no verão, já é mais quentinho, diferente de fazer no inverno. Tem várias importâncias de ser, né, no sábado de Carnaval, né? E quero aproveitar e falar também que a gente não tem, né? Talvez a gente tenha a Toca da Araucária disponível no dia da festa, ainda não sabemos 100%, se estiver disponível a gente vai avisar antes também, mas a gente tem parceria com os hotéis aqui da cidade, por enquanto a gente tem a parceria confirmada com o Prata Világio, então é só o pessoal entrar em contato lá com o Prata Világio, falar que vem para a festa aqui no Condado, que eles têm descontos especiais também, e depois a gente tem transporte, né? Um transfer que sai do hotel e vem até aqui o Condado, até para facilitar, né? Como o pessoal é de fora e tudo mais, fica mais tranquilo. Sim, também a gente incentiva que tenha cosplay, tem concurso de cosplay, então o que acontece? O cara chega, vai no hotel com o seu carro, deixa lá, tira suas malas, monta a sua indumentária, entra no ônibus e vem parar aqui na porta do condado. E daí no fim da festa, esse mesmo ônibus pega e leva de volta depois. Então o cara já não precisa se preocupar em dirigir, onde estacionar, porque também essa questão do estacionamento é algo que a gente pensou que ali, quem conhece aqui sabe que o gramado que tem aqui embaixo cabe mal 30 carros. Então, é limitado também. É bem limitado. Então, digamos que cada casal viesse com um carro, seriam 130, 140 carros. Então, a gente não pode filmar na rua. Então, por isso, dessa questão do ônibus. Então, ela tem várias importâncias de resolver problemas das pessoas, que elas venham. E, claro, para vir na festa não é uma obrigação estar trajado dentro, mas é incentivado que venha. Justamente porque tem um concurso de cosplay que depois os primeiros lugares ganham estadia nessa toca e na outra. Então o povo acaba se puxando e caprichando bastante, e também a festa fica legal, todo mundo trajado, assim. Como disse, não é uma obrigação, mas fica mais divertido, né? Acaba dando. Então, quem tem a intenção de vir para a festa já pode ir preparando o cosplay para o concurso. Além da diária, tem outros prêmios, né? Livros, enfim, que a gente entrega junto. Inclusive, a vencedora, uma das vencedoras, que a gente tem duas categorias dentro do concurso de cosplay. Um que é dentro da temática de Tolkien, né? E outro que aí é mais geral, de modo geral. E a vencedora da parte de Tolkien, que estava de Sauron, ela vai estar aqui final de semana, que ganhou uma diária. Maravilha, maravilha. Bom, gente, eu adoraria poder continuar, mas a gente também sabe que tem tempo e é importante a gente também
poder deixar um pouco de segredo, um pouco de vontade da gente poder retomar essa conversa, ou irmos até aí novamente, no meu caso, ou aqueles que querem ir conhecer. Então, para a gente poder finalizar, o que vocês gostariam de dizer assim como última palavra dessa experiência de vocês como os cuidadores do condado, né? São os guardiões do condado, digamos assim. Olha, é uma experiência bem gratificante essa questão de receber as pessoas, porque, por exemplo, a Lina já foi professora de matemática, de Libras, é fotógrafa. Então, a gente tem outros. Eu trabalhava com construção civil, sou formado em licenciatura em História, tá? A gente tinha outras. A nossa vida era diferente. E meio, como diria o Chaves, aconteceu sem querer querendo o fato de ter uma toca para hospedagem. Então a gente foi meio aprendendo essa questão da hotelaria, como atender as pessoas e como é bom trabalhar com algo que é o nosso hobby. Ou seja, é um hobby remunerado. Então, se todas as pessoas pudessem ter o seu trabalho, que o seu trabalho fosse algo prazeroso, que tu passe para as pessoas o quão feliz você está em recebê-las, em ser feliz em ter construído e ter colocado cada pedra dessa, ter passado pelas nossas mãos. É uma experiência bem gratificante de muitas vezes estar ali mais para baixo, olhar para cima, olha, fomos nós que fizemos, olha que bonito, lá está precisando plantar uma plantinha e tal. Então, é bom esse olhar de ver como é que as coisas foram evoluindo. Tanto que a gente começou a filmar, gravar, tirar fotos de nós fazendo quando permitia, porque muitas vezes a gente está com as mãos sujas de terra e cimento, também não dá para ficar pegando o celular na mão, né? Então a gente começou a filmar porque muitas pessoas vinham aqui e não acreditavam que era nós que fazíamos. Ah, esses aí mandaram uma construtora lá fazer, então ali de braço cruzado só dando palpite. Não. Então, tudo que é feito com amor, primeiro para nós, e depois poder bem receber as outras pessoas, é uma experiência bem gratificante. Então, isso é uma coisa que nos enche de orgulho e dá uma paz de espírito, uma satisfação pessoal, trabalhar com isso. Eu acho que grande parte dos fãs de Tolkien tem esse sonho, né? De ter uma toca, ter a sua toca. E foi mais ou menos isso, né? A gente gosta, seria legal a gente ter essa toca? Seria, então vamos construir, né? Foi como eu disse antes, foi para meio que realização pessoal mesmo. E depois que se tornou um negócio. E como que disse, trabalhar com os sonhos das pessoas. Então é extremamente gratificante. Até, inclusive, cada dia, principalmente gente de cidade grande, assim, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e tal, tu vê elas vindo aqui e a vida é simples. A gente tem umas 6 galinhas ali mais embaixo, temos o Bilbo e a Nori, que são 2 gatinhos que são temáticos também. Eles têm nomes dos personagens, baseados nas suas personalidades. E essas pessoas estão tão sufocadas pela vida corrida, violência, estão cercadas por grades, enfim, e elas vêm aqui e muitas vezes, olha, como é bom contemplar o silêncio, a vida simples dos hobbits. De propósito, a gente dentro de cada uma das tocas, a gente não tem televisão de propósito, para que as pessoas lá no portão entrem no mundo de fantasia e deixem seus problemas lá fora. Então, como é bom trabalhar e ser uma válvula de escape para as pessoas descansarem a sua cabeça, né? Claro. Mas, em partida, dentro de cada toca, tem todos os livros de Tolkien, tem alguns jogos temáticos também, tem algumas outras atividades que as pessoas fazem quando estão aqui dentro. Também tem até, inclusive, uma caça ao tesouro que é feita, que a gente, Leila e eu, criamos e tal, para as pessoas fazerem aqui. Tem a parte de arquearia ali em cima, que se a pessoa, eu gostaria de fazer, eu vou lá, instruo, pego o arco, ele está guardadinho e tudo, tem um alvo lá e tudo, ensino como atirar. Então,
é uma coisa, um serviço gratificante. É uma coisa assim que enche de orgulho o nosso peito e dá uma paz de espírito trabalhar com isso. Cleimar, Leila, muito obrigado. Muito obrigado, primeiro, por me acolherem quando pude visitar vocês e eu pude entrar, conhecer mais esse espaço, mas muito obrigado também pela partilha. A gente, como toca Rio Grande do Sul, fica muito feliz, né, de ter esses intocados, né, esses amigos que possibilitam a gente ter uma experiência de toca, pelo menos em algum momento. E a gente dificilmente vai ter a nossa toquinha, né? Mas a gente consegue provar dessa toca, provar desse espaço que vocês oportunizaram. E, de fato, aquilo que vocês oportunizam para as pessoas ter esse momento de fantasia, de sonhos realizados, de fato um presente que vocês dão a tantas pessoas e a tantos que virão também ainda conhecer. Muito obrigado, né? Que Deus nos abençoe, cuide de vocês, cuide também de todos aqueles que vivem esse momento. E depois a gente vai partilhar também para vocês também poderem guardar junto das redes sociais também de vocês esse nosso encontro de hoje. Muito obrigado. Nós, mais uma vez, que agradecemos pelo convite, estamos bem felizes de poder estar participando dessa live e convidamos também a todos para participar das festas, para verem um dia mágico aqui no Condado, seja nas festas ou estando aqui com a gente também. Muito obrigado, Padre, por ter proporcionado essa fala, esse compartilhar de experiências. E como é bom estar no grupo e ver que tem outras pessoas que têm os interesses em comum. E, como eu disse, quando a gente começou a construir, quando tu é meio nerd numa cidade pequena, tu se sente sozinho e parece que que ninguém te dá apoio, ninguém te vê muito sentido naquilo que tu curte, naquilo que tu gosta. Agora, quando se está junto com mais pessoas a nível Toca RS, a nível Brasil, a nível um pedaço do mundo aqui mais para cá e tal, e tu vê que é uma coisa bem gratificante, é uma coisa que nos dá alegria e dá um gostinho diferente na vida. Maravilha, pessoal. Boa noite, muito obrigado. Deus abençoe vocês, né? Sucesso e muito amor também e esperança nessa bonita jornada que vocês têm. Tchau, tchau. Boa noite, muito bom. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.